Misericordioso, Deus não me abandonou. Existem duas maneiras de você servir a Deus: por amor ou pela dor. Eu experimentei as duas. Eu sou William Denis Rossetti, sou filho de Cecília Rossetti e Donino de Freitas Rossetti. E eu agradeço a Deus por todos os dias da minha vida, por ter me dado esses pais. Ainda com 2 anos de casado, a minha mãe ela não conseguia engravidar. Mas pela fé e misericórdia de Deus, a criança foi concebida. E eu fui uma criança muito tranquila, muito amado pelos meus pais, mas também fui muito ausente da realidade. Eu tinha grande dificuldade para conseguir estudar. E isso preocupava muito meus pais, principalmente meu pai. Uma vez, o meu pai, por um momento de ira, querendo que eu estudasse, ele falou assim para mim: se você não estudar, você vai puxar carroça. O meu pai era meu ídolo, mas quando ele me dava bronca, era nas minhas crenças que eu buscava conforto. E o tempo passou e eu cresci. E pela fé, eu fui ter meu próprio negócio. Mas um dia, era chegada a hora de eu conhecer quem havia me concebido no ventre da minha mãe: Jesus Cristo. E então ele me chamou e eu fui. Me batizei nas águas, nasci de novo. Fiquei apaixonado por Jesus Cristo. E então começou o processo de lapidação. Passei por grandes momentos. Momentos de dor, de angústia, de saudades, de doença, mas principalmente momentos de alegrias. E os momentos de alegrias são muitos, porque Deus me livrou da dor e fiquei alegre, me livrou da angústia e fiquei alegre, me livrou das saudades e fiquei alegre. E fiquei alegre por estar alegre. E para cada fase dessa existe um preço, e o preço é muito leve. Mas existe ainda uma fase para aprender a pagar o preço. Um processo que requer aprender a ouvir a vontade de Deus. Então, na fase da angústia, a voz de Deus me dizia: o preço da sua vitória é de 1 cesta básica. Mas ainda tendo muito que ser lapidado, precipitado, mandei que distribuíssem 20 cestas básicas. E o momento de angústia aumentou ainda mais. E essa fase se prolongou. E foi nessa hora que abandonei minha fé em Deus. Tempos em que eu não tinha estrutura para superar aquela fase sozinho. Misericordioso, Deus não me abandonou. Deu forças por meu pai a me ajudar a levantar do chão. Então, a fase da angústia foi suportada. Ganhei presentes, ganhei meu filho. Mas ainda precisava ser superada. Eu precisava de respostas. E ela veio num final de ano. Quando eu retornava para casa, com 2 cestas básicas no meu carro. No caminho, eu avistei uma imensa carroceria andando pelo meio-fio da calçada. Eu achei um absurdo o peso que devia estar aquilo. Mas ao ultrapassá-la, eu vi que não se tratava de uma carroceria. Era uma carroça que estava sendo puxada por 2 homens fortes. E aquilo mexeu comigo, pela força que eles faziam. Então eu parei no meu carro e perguntei a eles se eu poderia dar um presente para eles. Eles disseram que sim. Então eu peguei uma cesta básica e dei para um. Mas quando eu peguei a segunda cesta básica e dei para o outro, naquele momento eu estava pagando o preço que Deus havia me falado. O preço da minha vitória. Alguns dias depois, o meu filho com 2 anos de idade
Ele pegou papel, caneta, canetinha, tinta e ele fez uma obra de arte. E ele fez uma obra de arte para mim, pensando em mim. E quando ele me deu essa obra de arte, olhando nos meus olhos para ver a minha reação, aquele momento para mim foi divino. Eu senti naquele momento a voz de Deus dizendo: faça o mesmo pelo seu pai. Faça uma obra de arte ao pai que eu te dei. Eu te ajudo.